Olá, que você esteja bem. Muito obrigado por estar aqui comigo de novo, mais um vídeo do canal Enki Mingroni. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações e também, no momento oportuno, deixa o seu like para fazer com que a nossa comunidade cresça cada vez mais e esse conteúdo, essas mesmas ferramentas que você vai estar utilizando para o seu desenvolvimento espiritual, chegue a maior número de pessoas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Asteya, um dos componentes do Yama, aquele conjunto de princípios que constituem a contraparte ética da tradição espiritual do Yoga. Se você ainda não sabe o que é o Yama, por favor, acesse a playlist aqui do canal, Princípios Básicos da Espiritualidade, e lá vai ter um vídeo chamado Introdução ao Yama, que vai estar os pormenores, a base sobre isso que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Depois que você assistir esse vídeo, volta para cá para aprofundar ainda mais o seu entendimento. Então, vamos lá. O que seria Asteya? Asteya normalmente é traduzido como não roubar. Então, Asteya é um termo que vem da língua sânscrita, antiga língua indiana, coisa de 3, 4 mil anos antes de Cristo, e que tem como tradução mais adequada não possessão indevida. Então é bem diferente de não roubar. Quando você fala de não possessão indevida, você está falando não necessariamente de um objeto físico, mas você está falando de um objeto em si, de não ter posse indevida de algo. Mas não necessariamente de uma carteira, de um dinheiro, ou de uma esposa, ou de um marido, enfim. Não é um roubo que a gente está falando aqui, mas é uma posse indevida. E o que seria isso dentro de um contexto espiritual? Quando a gente lembra dos yamas, esses princípios, que são 5 na visão do sábio Patanjali, em algumas outras tradições é algo mais profundo, com 10 princípios, mas como a gente está falando aqui da visão do Patanjali, nesses 5 yamas, eles têm esse peso, entre aspas, da espiritualidade como o lastro da sua experiência. Então, quando a gente fala de não possessão indevida, a gente não está falando de bens materiais, a gente está falando de alguma coisa mais profunda. Se o viés é espiritual, será que não roubar o pote de arroz do vizinho, pensando aí na Índia antiga, 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo, será que era isso que o Patanjali estava falando? O Patanjali ele escreveu os sutras no século 8 a.C., não tem um consenso sobre isso, há uma flutuação aí de até 600 anos para a data precisa em que o texto que o Patanjali escreveu, os Yoga Sutras, tenha ocorrido. Então, quando eu falo dos yamas, eu estou falando de coisa ainda mais antiga, porque o Patanjali ele compilou um ensinamento que já era existente. Então coloca aí 3, 4 mil anos para trás, antes de Cristo, e pondera, será que os caras que estavam falando de espiritualidade, estavam falando para não roubar o pote de arroz do vizinho, para não roubar, sei lá, a vaca, o leite, será que era isso? Será que a gente era tão primitivo, tão tosco, que precisaria escrever isso, determinar isso, para que isso não ocorresse? A gente está falando de uma comunidade de pessoas que eram chamadas de Shraman, ou aqueles que buscam a verdade, aqueles que ponderam, aqueles que usam discernimento. Então uma pessoa para se tornar o yogi tinha que ter a base, a premissa de ser uma pessoa que estava buscando algo para além desse sensorial raso, para além desse intelectual que aceita muitas vezes qualquer coisa. Então pondere sobre isso. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha, esses yamas, eles não estão sendo correlacionados à experiência sensorial ou exterior, mas sim à vida espiritual. Ponderando sobre isso, fazendo essa ponderação, a gente volta ao termo Asteya, a não possessão indevida. Espero que tenha ficado claro que muito possivelmente esses caras não estavam falando de coisas físicas. Se não era de coisas físicas, de que raios eles estavam falando? Então vamos lá.
No desenvolvimento da tradição espiritual que hoje a gente chama como yoga, né, antigamente não era tão dividido, né, em termos de termos como é hoje, né, não havia essa preocupação por parte dos grandes sábios, mas o que a gente chama hoje de yoga, a esteia está ligado à forma como a gente se relaciona um com os outros e com o meio que nos cerca. Então esses caras que estavam ali criando a tradição espiritual, eles observaram que muitas das turbulências que nós possuímos, elas são de cunho emocional. A maneira como o meio me pressiona gera resposta emocional. E as minhas respostas emocionais, por sua vez, pressionam o meio em que eu estou inserido. Então eu começo a me relacionar com tudo que me cerca, essencialmente com dois pulsos de emoções, o gosto e o desgosto. Na medida em que eu começo a nichar a minha experiência, a criar nichos de coisas que eu gosto e de coisas que eu não gosto, eu acabo gerando a possibilidade de favorecer determinados tipos de percepção em detrimento de outros tipos de percepção. E conforme eu vou ficando muito seletivo, só aquilo que potencialmente me agrada, o meu nível de lucidez e de discernimento tende a cair, tende a diminuir, correto? Então, se eu começo a ficar muito tendencioso a observar uma coisa sempre com uma mesma tendência, tudo aquilo que não representa essa mesma tendência, eu automaticamente começo a ignorar. Eu crio essa possibilidade de ignorar todos os pulsos que não fazem parte do nicho daquilo que eu escolhi como sendo gosto. E aí eu também só percebo o que está no extremo, aquilo que realmente me traz desgosto profundo. Então eu vou polarizar a minha experiência com o mundo. Ou eu percebo as coisas que estão no nicho do gosto, ou eu percebo as coisas que estão no nicho do desgosto, entre aspas, profundo. Tá joia? Então tem toda uma nuance entre o gosto e o desgosto que a gente muitas vezes nem percebe que está entrando em contato e a gente simplesmente ignora. Então, sabendo disso, esses yogis observaram que era necessário para todo aquele que estava começando uma jornada espiritual começar a ter lucidez de todos esses impulsos emocionais que a gente entra em contato e que a gente tem por hábito ignorar. Então, o que acontece nessa forma mais reativa de se relacionar com o meio? Exemplo prático nosso aqui do dia a dia. Estamos andando aí de metrô, num grande centro, ou num ônibus para uma cidade que ainda não tem metrô. O ônibus está lotado, o metrô está lotado e alguém chega e pisa no seu calo. Ou está trânsito, ou o metrô para por algum motivo e fica lá 10 minutos parado numa estação ou num túnel, que é pior ainda, e aquela sensação de incômodo vai aumentando, e aí o seu estado emocional começa a entrar em contato com tudo aquilo que você tem no nicho do que seja desgosto. Então você começa, sem perceber, fazer correlações emocionais com situações, com eventos que te tragam sensação de desgosto, para que aquele caldo emocional chamado de desgosto fique mais intenso. Então, quando você sai do trem, do metrô, você está chegando na sua casa, sem que você perceba, você carregou toda aquela capa de irritação ou de mal-estar, enfim, aquele estado emocional que se implementou, você traz ele, e aí quem sofre é a chave do carro que você joga de um jeito estúpido em algum lugar, ou então é o gatinho que chegou para roçar na sua perna e você fala, sai daqui, seu gatinho, ou o cachorro, né, tadinho, ou a esposa, ou o marido, ou o filho, ou a filha, entende? Né? A gente não tem o hábito de perceber que aquela experiência que foi fonte de um desgosto já acabou. E a gente carrega aquela experiência com todos os caldos emocionais que são pertinentes a ela para uma nova experiência. Cheguei em casa é um outro momento, sair do metrô já é um outro momento, descer do ônibus é um outro momento, né? E aí a gente começa, sem perceber, a carregar os lastros emocionais de experiências para experiências. Então, quando eu estou assim poluído emocionalmente, ao chegar numa nova experiência,
eu não estou espontâneo nela, eu não estou por inteiro nela. Eu estou com um lastro emocional que está poluindo as minhas percepções e eu vou fazer uma leitura desse novo momento de acordo com esses lastros emocionais. De repente, eu chego em casa e eu estou tão afetado emocionalmente, como no exemplo que eu dei, assim, eu estou tão irritado por conta do que ocorreu no metrô, que eu não percebo que o olhar da minha esposa ou o carinho do meu gatinho são acolhedores. Eu posso entender isso como uma certa agressão, né, com uma certa cobrança. O que eu quero dizer é, quando você está poluído emocionalmente, quando você não se esvaziou de uma experiência para começar nova, a possibilidade da gente fazer uma leitura errada dessa nova experiência é muito grande. É muito grande. Então o que é hasteia? Qual é a posse indevida? Deixa o caldo emocional da experiência anterior na experiência anterior. Começou esse novo momento, tenta estar fresco, limpo para vivenciar esse novo momento. É fácil? Não é fácil. É trabalhoso. Também não é difícil. Dá trabalho, sim. Né? Não é uma coisa absurda, difícil. Não é difícil você simplesmente se esvair da ideia de que a irritação lá do metrô ficou no metrô. Mas dá trabalho. Por quê? Porque a gente está habituado a anos de experiência de maneira não lúcida, de maneira não discernida. Né? A gente reage demais e pondera de menos. Então, dá trabalho, mas não é difícil. Né? Então, nesse exercício que os yogis colocam como hasteya, a não possessão indevida, é exatamente sobre isso que eles querem dizer. Deixa o caldo emocional, o máximo que você puder deixar desse caldo emocional da experiência anterior, na experiência anterior. E comece uma nova experiência o mais fresco, mais espontâneo e limpo possível. Para você ter a possibilidade de enxergar as coisas como elas são e não poluídas por um caldo emocional. E aqui eu preciso fazer um contraponto. Eu falei de uma experiência negativa, mas vamos supor que foi uma experiência super legal. Você encontrou um amigo, uma amiga de infância que você adorava, que vocês perderam contato e de repente você encontrou, vocês reviveram aquela sensação, aquela alegria tomou conta de vocês, você sai daquele momento cheio de alegria. Cheio de alegria. E você chega em casa da mesma forma, poluído pelo caldo emocional da experiência anterior, não consegue perceber que de repente o olhar da sua esposa, do seu filho, é um olhar que quer dizer X. Você, por estar envolvido naquele estado de alegria, entende que é um olhar Y. Né? Não percebe a realidade do contexto da mesma maneira. Então é importante, sem radicalismos, sem estresse ou autoculpa, começarmos a exercitar hasteya, a não possessão indevida. Né? Nesse momento, nessa experiência, é isso que eu estou como um copo vazio, pronto para você, para você contexto, para você mãe, pai, filho, esposa, para você cachorrinho, gatinho, se relacionar comigo de uma forma mais real. Né? Então, fica aí essa explicação do ponto de vista mais profundo que transcende a ideia de hasteya como não roubar. Tá joia? Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você esse vídeo. E aproveita e comenta aí do que eu falei aqui mais te impactou. Comenta qual foi o impacto maior que você recebeu das informações aqui. O que mais te trouxe coceirinha atrás da orelha, do que eu compartilhei. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Muita paz, muita luz. Namastê.